dizer, por entender que é um momento importante na vida profissional de cada um de vocês, que a cidade de Olinda é uma cidade muito especial. No dia 10 de novembro próximo, nós estaremos completando 300 anos do primeiro grito da República que se ouviu em todas as Américas. Um cidadão chamado Bernardo Vieira de Mello fez no Senado da Câmara de Olinda, 300 anos atrás, um pronunciamento que, segundo praticamente todos os historiadores, é a primeira vez, por essas bandas, que se ouviu falar em república. Isso é mais de 66 anos anterior à independência dos Estados Unidos e mais de 70 anos antes da Revolução Francesa, que tanto estudamos nas escolas, para a gente ter uma dimensão do pioneirismo de Pernambuco e, em especial, da cidade de Olinda, que foi durante muitos anos a capital do estado de Pernambuco. Nós vamos comemorar agora, e o presidente Lula sancionou uma lei por esses dias, transformando Olinda, a cada 27 de janeiro, a capital simbólica do Brasil. Olinda já é a capital, por um dia, todos os anos, do estado de Pernambuco, que é um reconhecimento da nação e do estado ao papel de Olinda na nossa história, na formação do que é o Brasil hoje, na formação do que é o povo brasileiro. O próprio hino de Pernambuco rende essa homenagem a Olinda. Quando você canta o hino de Pernambuco, lá tem uma estrofe que diz que a República é filha de Olinda. É um reconhecimento de todas as pessoas ao papel da nossa cidade, na formação cultural do nosso povo e, sobretudo, na construção da nossa história. Olinda já foi das cidades mais ricas do Nordeste e do Brasil. Mas Olinda gerenciou mal a transformação dos distritos em cidades. E Olinda foi, com o passar dos anos, perdendo parte do seu território e perdendo, inclusive, alguns distritos que foram ganhando autonomia. Há 60 e poucos anos atrás, o maior distrito da cidade de Olinda transformou-se na cidade de Paulista, que era exatamente onde estavam as indústrias da cidade de Olinda, onde estava boa parte do território plano da cidade, inclusive as praias do Janga e de Pau Amarelo, que tudo isso pertencia a Olinda. Então a cidade foi enfraquecida economicamente. Ela ficou restrita a 38,5 quilômetros quadrados, quer dizer, uma cidade geograficamente muito pequena, completamente habitada. Nós temos mais de 400 mil habitantes, possuímos a quarta densidade demográfica do Brasil e uma cidade que ficou sem indústrias, com uma economia muito fragilizada. Esse foi o grande problema econômico da cidade de Olinda. Ela perdeu as suas indústrias, perdeu o seu território para onde poderiam ser atraídos empreendedores e investimentos importantes, ficou circunscrita a uma área já toda habitada e com uma série de problemas. Nós temos 34 grandes canais dentro da cidade e uma quantidade de autos muito grande. Então a cidade com uma grande deposição de sedimento, quando chove esse sedimento desce para os canais, desce para as galerias, é uma cidade muito difícil de ser administrada. Então Olinda você tem sempre essa contradição, uma cidade rica culturalmente, rica historicamente, uma cidade que é das mais conhecidas no mundo. Todos os pesquisadores mostram que internacionalmente Olinda é inclusive mais conhecida que Recife. Ela faz parte do roteiro turístico de todas as pessoas que vêm ao Nordeste, mas é uma cidade que ficou com muito problema de infraestrutura e sem dinheiro para enfrentá-lo. Nos últimos anos, a situação tem se mudado muito em Olinda, não só por causa do esforço local, mas sobretudo porque no Brasil tem aparecido políticas públicas de investimento em infraestrutura que a cidade tem conseguido entrar nesses programas e nesses projetos. Então hoje Olinda tem 5 grandes obras do PAC, 4 em andamento e uma para começar. É um volume de quase 400 milhões que estão sendo investidos na cidade, em saneamento básico, em calçamento, em construção de moradia, em limpeza de canal, uma série de obras que estão sendo feitas na cidade e outras que estão por começar.
Agora mesmo eu estava em 2 programas do Sami Abuani e do Edivaldo Moraes, anunciando um grande pacote de obras na cidade de Olinda. Das ruas todas que nós vamos agora pavimentar em Jardim Atlântico, em Rio Doce, em Caixa d'Água, em Bairro Novo, Casa Caiada, em Salgadinho, Ouro Preto, uma série de obras que nós vamos começar também agora na cidade. Todas as pesquisas recentes da Firjan e de todos os órgãos econômicos capacitados mostram que Olinda é hoje das cidades que mais crescem no Brasil. É uma economia que vem desenvolvendo muito. O problema é que nós partimos de um patamar muito baixo. Nós temos hoje uma cidade equilibrada financeiramente. Olinda, ao contrário de outros municípios, não é uma cidade endividada. Olinda tem as suas contas em dia, não temos problema no curto prazo. O que nós precisamos é alavancar mais o desenvolvimento econômico da cidade. Olinda é uma cidade com a grande vocação para o turismo, mas que tem uma infraestrutura turística ainda precária. Então nós estamos tentando enfrentar esse problema, reformando a Sé, reformando o Fortim. Vamos fazer agora uma grande obra em toda a orla de Olinda, pavimentar toda a orla naquele trecho até a ponte do Janga, fazer uma ciclovia, uma pista de curva até a ponte do Janga. E são obras que já começaram, inclusive. Daqui a algum tempo a nossa cidade vai estar muito arrumada. Nós estamos agora licitando um trenzinho que vai circular por toda a cidade histórica para ajudar no desenvolvimento do turismo da cidade. Uma série de coisas estão em andamento. Vocês terão a oportunidade de conhecer tudo isso. Então vocês estão ingressando no serviço público de uma cidade que, apesar de ser pobre, é uma cidade que tem um papel muito importante, e teve um papel muito importante na formação do Brasil. É uma cidade que tem as contas equilibradas, é das mais equilibradas do Brasil. Aqui não se comete irresponsabilidade, não se desajustam as contas do município, aqui não tem atraso no pagamento de servidores públicos, todos os servidores recebem dentro do mês já há vários anos. Então a cidade é organizada. Nós temos muita consciência das nossas limitações econômicas, então a gente dá sempre aqueles passos que a gente aguenta dar com responsabilidade. Eu assim, é claro, cada um tem sua própria vida, sua própria formação, suas aspirações, não é? Mas para nós é muito importante que vocês ingressem no serviço público de Olinda com muita vontade de que o nosso serviço melhore. Os concursos públicos são feitos exatamente para dar tranquilidade, estabilidade ao servidor, também para buscar servidores mais preparados, mais capacitados, que é exatamente isso que o concurso público proporciona. E todos nós temos o desafio de melhorar a saúde pública, de melhorar a educação no município, de melhorar o atendimento à população, melhorar o planejamento da cidade. Essa é uma construção que todos nós precisamos estar dedicados a ela, porque a população precisa. Aqui é uma cidade onde se precisa de muita coisa. A gente tem trabalhado muito, mas nunca é o suficiente. Há sempre outros desafios, outros problemas a serem vencidos. E eu gostaria que vocês sentissem muito prazer em trabalhar na cidade, muito carinho pela cidade. Isso aqui foi construído com a mão de muita gente. É uma cidade aqui. Os portugueses chegaram aqui em 1535, naquele projeto das capitanias hereditárias. Duarte Coelho, na verdade, desceu em Pernambuco, na cidade de Igaraçu. E foi em Igaraçu que ele pensou inicialmente construir a sede da capitania de Pernambuco. Mas ele tinha ouvido falar que mais adiante tinha uma enseada muito boa, que era o lugar mais adequado para as embarcações pararem. E ele veio caminhando da região onde hoje é Igaraçu para conhecer essa enseada, que é hoje o Porto de Recife. Cruzou a região de Olinda, passou sobre o Alto da Sé e se encantou com o Alto da Sé. E disse, não, aqui que tem que ser a sede da capitania, porque é uma região muito alta, muito bonita e fica muito próximo do mar. É fácil fiscalizar os agressores, porque naquela época não tinha estrada, não tinha rede ferroviária, toda a movimentação era pelo mar. Então ele encantou-se com a Sé. E as construções que eles estavam começando a fazer em Igaraçu, eles transferiram todas para cá. Na Sé, ele montou a sede da capitania e começou a usar a enseada que ficava mais adiante. Nessa enseada, foi se transformando em um porto, foram surgindo armazéns, depósitos, padaria, comércio, e depois virou a cidade de Recife, né, que é hoje a capital do estado. Duarte Coelho governou a capitania por muito tempo,
depois ele teve um desentendimento com a coroa portuguesa, foi a Portugal cuidar desse desentendimento, uns 20 anos depois que eles estavam aqui. Seus filhos eram muito jovens e o comando da capitania na prática foi exercido por mais 30 anos aproximadamente por Dona Brites de Albuquerque, que foi a primeira mulher a nas Américas fazer algum tipo de governo, comandar uma região importante que era a capitania de Pernambuco. Dona Brites comandou por quase 30 anos. Dona Brites de Albuquerque, a quem a nossa maternidade rendeu homenagens, pegando o nome dela para nome da maternidade. Então essa é uma cidade que tem uma participação muito grande na formação do que é o povo brasileiro, do que somos nós, né? Quando os portugueses chegaram aqui, essa região era ocupada pelos índios caetés e pelos índios tabajaras, né? Daí a marim dos caetés. Então é nessa cidade que vocês ingressam no serviço público. Aqui nós temos feito um esforço muito grande para organizarmos as carreiras dos servidores, sempre buscando a progressão das pessoas, mas sempre também com muita responsabilidade, para não desorganizarmos as nossas contas. Porque quando você mete o município numa crise financeira, isso atrapalha o desenvolvimento do município por uns 20 anos, porque as pessoas que vêm em seguida vão ter que cuidar desses problemas, ao invés de desenvolver a cidade. Então a gente procura trabalhar com muita responsabilidade. Como prefeito da cidade, me sinto assim muito honrado de recebê-los como resultado de um concurso público e gostaria que vocês sentissem muito prazer, muita alegria, muita felicidade e que se dedicassem muito para a gente melhorar ainda mais a cidade de Olinda. Bem-vindos e vamos ao trabalho. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de registrar aqui a presença da secretária de Obras, Hilda Gomes, que eu pediria por gentileza se ela ficasse de pé. São os novos concursados, para que fiquem conhecendo então quem é a nossa secretária também. Antes de encerrarmos a primeira parte dessa solenidade, convidamos a servidora Michele Cavalcante da Cunha, nossa odontóloga, primeira colocada em 2008, para mais uma vez, hoje representando todos os servidores empossados, a assinar perante o prefeito Renildo Calheiros e demais autoridades o livro de posse. Deixa esse negócio Com as palavras do excelentíssimo senhor prefeito Renildo Calheiros, encerramos a primeira parte dessa solenidade, agradecendo às autoridades, desfazendo a mesa e convidando a equipe técnica da Secretaria de Administração, que chamará um a um dos novos servidores municipais de Olinda para vir aqui à frente, assinar o livro de posse e receber a cópia do Diário Oficial e a cartilha do servidor. Durante esse período, teremos na área externa do auditório a apresentação da banda do Centro de Educação Musical de Olinda, o CEMO, sob a regência do maestro Nilson Lopes. Sejam felizes e bem-vindos à casa.